Fala, galerinha, beleza? Aula de física agora comigo, o professor Fontinelli na área. Galerinha, hoje estamos inaugurando o nosso quadro, né? Que vai possibilitar a gente riscar, e eu inauguro com vocês do segundo ano, né? Do Goiás Tech. Beleza? Vamos lá iniciar? Olha só, o tópico que nós vamos estudar hoje, né? Iniciando um grande capítulo, na verdade, que é o capítulo de termologia, que tem vários outros assuntos envolvendo. E quando a gente pega aqui, olha, assunto de termologia, ó, termo, vamos dividir isso aqui, são duas palavras, ó. Termo é uma palavra, logia vai ser outra palavra. Termo vai dizer o que, pessoal? Quer dizer o que para você? Temperatura. E logia quer dizer o que? Estudo. Então, o que vai ser termologia? Vai ser o estudo da temperatura. Na verdade, não é só da temperatura, tá ok? Vai ser da temperatura e da troca de calor entre os corpos, ok? Mas vamos entender melhor. Dentro dessa primeiro tópico que a gente colocou, que são as escalas termométricas, antes nós vamos ver alguns conceitos importantes, tá ok? E esses conceitos vai fazer com que nós possamos responder, por exemplo, o seguinte: por que sentimos frio quando estamos com febre? Aparentemente não tem lógica. Porque, olha, se eu estou com febre, eu estou com alta temperatura, como é que eu sinto frio? Já pararam para pensar nisso alguma vez? Pois é, a termologia explica isso, beleza? Vamos acompanhar nossa aula aqui, que no final da aula você vai saber responder isso aqui perfeitamente, ok? Vamos lá então? Então, olha só. Nosso estudo, inicialmente, é a termologia, tá certo? Em alguns conceitos que nós vamos ver agora. E o primeiro conceito dele é a ideia de temperatura. Olha só, temperatura, galerinha. Vamos pensar aqui, olha. O sólido, líquido, gasoso, será que eles estão na mesma temperatura? Será que quando eu pego aqui e meto um dedão aqui assim, ó, eu consigo entrar o meu dedo aqui no sólido? Quando você mete no líquido, será que é mais fácil ou mais difícil que no sólido? Se tu fizer isso aqui com muita força, tu quebra o teu dedo, concorda? Então, o que acontece? No líquido, é óbvio que é mais fácil meter, né, o dedo no líquido que no sólido. E é mais fácil ainda meter no gasoso. Agora, se os três são água, só que água no estado sólido, no estado líquido, no estado de vapor ou no estado de gás, será que a molécula é a mesma? Tem que ser, H2O, né? Mas, se a molécula é a mesma, o que está mudando de um caso para o outro? Será que a temperatura é a mesma? Não, né? A temperatura não tem como ser a mesma. O que acontece então aqui, pessoal? Olha só. Você vai ter um aumento de temperatura do sólido para o líquido, para o gasoso. Esse aumento de temperatura provoca uma agitação da molécula. Maior quanto maior a temperatura. Nó, Fonte, é verdade, né? Quanto maior a temperatura, maior a agitação da molécula. Exatamente, essa molécula aqui vai agitar cada vez mais se eu continuar a aumentar a temperatura. E se eu continuar ainda aumentando aqui, for um recipiente fechado, ainda pode explodir esse recipiente. Não é assim que pode acontecer? Beleza. E se eu fizer o contrário? Ao invés de eu pegar e aumentar esse corpo aqui, olha, eu pego a minha água lá, que eu gosto bem congelada, coloco no congelador, deixo lá mais 2 horas. O que acontece com aquela água? Ela vai virar o quê? Sólida, porque ela diminuiu a temperatura. E se eu pegasse essa água no estado gasoso e resfriasse? Ela ia passar para o estado líquido. E se eu continuasse resfriando? Ela ia passar para o estado sólido. Então, o que eu sei? Olha, com aumento de temperatura, eu vou para o estado gasoso. Com a diminuição de temperatura, eu vou para o estado sólido. Ah, Fonte, estou entendendo. Saquei. O que eu observo aqui nas fotos? Olha, aqui moléculas muito agregadas, aqui moléculas pouco agregadas, aqui as moléculas estão livres, não é isso, pessoal? Por quê? Porque está com aumento de temperatura. Olha aqui, olha, temperatura alta, muito alta. E aqui, temperatura o quê? Baixa, muito baixa. Tá certo? Temperatura maior, moléculas mais livres. Temperatura menor, moléculas agregadas, agrupadas, juntas, beleza? E aí, o que eu vou pensar aqui, galerinha? Olha só.
A temperatura vai ser exatamente essa liberdade maior ou menor das moléculas. Quanto maior a temperatura, maior vai ser o quê? A agitação da molécula. Quanto menor a temperatura, menor vai ser a agitação da molécula. Por quê? Porque ela está agrupada. Então a temperatura, na verdade, é justamente esse grau de agitação da molécula. Quanto maior maior a agitação, maior a temperatura. Quanto menor a agitação, menor a temperatura. Então a temperatura mede o grau de agitação da molécula. Deu para entender isso aí? Beleza? Ótimo. Então bora lá. Vamos passar para o próximo quadro. E aqui você vai ter as mudanças de estados físicos. Olha só. Você vai ter aqui sólido. Eu posso transformar esse cara aqui para líquido. Mas quando eu transformo ele para líquido, ele passa por um processo que nós chamamos de fusão. Tá certo? Fusão aqui, ó. Passando por esse processo aqui. Se eu passar o líquido, voltando ele para o sólido, se ele vai virar sólido, ele vai solidificar, que é o caso do gelo, né? Aí, olha, se eu pego esse líquido e passo ele para o gasoso, eu chamo ele de vaporização. E se ele passa do gasoso para o líquido, eu chamo ele de condensação ou liquefação. Beleza? E aqui, olha, eu tenho que o meu sólido, ele pode passar direto para o meu gasoso. Ou do gasoso eu posso passar direto para o meu sólido. Fontenelle, esses outros são fáceis, mas esse aqui eu nunca vi, sublimação. Como é que acontece isso? Caso típico, exemplo típico desse caso é a naftalina. Você coloca a naftalina, aquela bolinha branquinha, né? Parece um bombom, mas não é. E aí você pega aqui e coloca ela no estado sólido lá na sua roupa para não dar barata. Aí passa um tempo, ela sumiu. Por que ela some? Porque ela vai para o estado gasoso, tá certo? Ela passa direto, ela passa por qual processo? Ela passa pelo processo de sublimação. Beleza, galerinha? Tranquilo? Olha só. E o termômetro, Fonte? Como é que funciona o termômetro? Olha só, pessoal. O termômetro, ele tem uma região maior, normalmente baixa, aonde fica depositado o mercúrio. Normalmente, né, os termômetros mais antigos, tradicionais, eles são de mercúrio, que é um líquido que ele vai esquentar. Esse aquecimento vai aumentar a temperatura dele, não vai? E aí, o que acontece com as moléculas quando a temperatura do termômetro aumenta? As moléculas começam a se agitar cada vez mais. Quando se agita, você acha que a tendência dessa molécula é ocupar um volume maior ou menor? Ocupa um volume o quê? Maior, né? Se você está parado, olha, você está aqui. Agora você está agitando, você vai tender a ocupar um volume cada vez maior. É o que acontece com a molécula de mercúrio. Essa agitação dessas moléculas faz com que o volume ocupe cada vez seja maior e aí ela começa a subir nessa coluna, porque não tem para onde ela ser liberada aqui, tá certo? Então ela começa a subir e isso marca a temperatura. Olha só, né? Bacana, cara. E aí o que você tem aqui? Olha só. Olha o que você tem aqui. Normalmente o mercúrio, a ponta dele, ela é metálica. Por quê? Porque o metal, ele é um excelente condutor térmico. E aí quando você coloca em contato com a pele, você começa a transferir energia para ele, transferir calor para ele, aumentando a temperatura dele. Se a temperatura dele aumenta, o que acontece com as moléculas? Agitam, e se elas agitam, elas ocupam cada vez mais um volume o quê? Cada vez maior. Se ocupa um volume cada vez maior, o que acontece com a coluna de mercúrio aqui? Começa a subir. Beleza? Fácil, né? Vamos lá então a próxima. Essa aqui é a ideia do termômetro, funcionamento do termômetro. E o calor? Olha só, cara. Tem gente que fala assim, olha, nossa, hoje eu estou com um calor muito grande. Você vai ver que esse termo, fisicamente, ele é totalmente errado, tá? Vamos entender o que vai funcionar, o que vai ser o calor. Olha só. Você tem um refrigerante desse aqui, né? Eu acredito que você já conheça esse refrigerante. E aí, esse refrigerante, ele está estupidamente gelado. Ele está a 2 graus Celsius, tá certo? A sua temperatura, a temperatura do seu corpo, vou escrever aqui para você entender melhor. A temperatura do seu corpo aqui é em torno de 36 graus Celsius. A temperatura do refrigerante, vamos colocar aqui que é 2 graus Celsius. O que acontece? A sua mão, quando toca o refrigerante, olha, chega a estar
até negociado, né? Então, olha só, quando você pega aqui, olha, você começa a transferir energia, calor, para o recipiente verde, para o refrigerante. Por que isso acontece? Porque a sua temperatura está com 36 graus Celsius. Você está com maior agitação. Esse cara aqui está com 2 graus Celsius, refrigerante. Então está com menor agitação. Você começa a liberar energia para o refrigerante. Então o que acontece aqui, ó? Esse cara vai começar a transferir energia térmica para a garrafa. E aí eu te pergunto, aquela região da garrafa, né? Que está em contato com a sua mão. Que você vai sentir na sua mão se você está segurando uma garrafa nessa temperatura? Você vai sentir o quê? Frio, não é isso? O que é o frio, então? É justamente essa sensação térmica que você tem de perda de energia para o ambiente ou para um outro corpo. Entendeu? Então, toda vez que você tem perda de energia térmica ou de calor, você vai ter o quê? A sensação do frio. Então, o frio é uma sensação térmica de perda de energia. Essa energia é a mesma coisa de calor, mas não é a mesma coisa de temperatura. Como assim, Fontenelle? Olha só. Quando ele perde energia térmica, eu posso falar que ele está perdendo o quê? Calor. Isso é uma característica de perca. Tá certo? Então, essa energia em transferência de um corpo para o outro é o que eu vou chamar exatamente de calor. E temperatura o que é? A temperatura é quando eu vou lá no termômetro, por exemplo, e verifico a agitação das moléculas dele. Tá vendo a diferença? Então, calor é a transferência de energia. E temperatura é o grau de agitação da molécula. Ele pode estar muito quente ou pouco quente. No caso, a gente usa popularmente o termo mais frio, não é isso? Fisicamente, esse termo frio, ele é usado só em um sentido. Qual? A sensação da perda de energia térmica. Então, o frio é utilizado apenas nesse sentido, fisicamente falando. O frio é uma sensação de perda de energia térmica. Beleza? Ótimo. Então, vamos lá para a próxima? Olha só. Então, presta atenção aqui, olha. O que nós estamos falando exatamente é isso. Olha aqui, ó. Eu tenho um corpo A 80 graus Celsius, essas moléculas estão com muita agitação, e eu tenho um corpo B com 10 graus Celsius. Esses caras aqui estão com uma agitação muito menor. Esse cara está com maior temperatura, maior agitação. Esse cara está com menor temperatura, menor agitação. O que você acha que vai acontecer? É o corpo A que vai liberar energia para o corpo B, ou o corpo B que vai liberar energia para o corpo A? Exatamente. É o corpo A que vai liberar energia para o corpo B, porque tem maior temperatura. Quando ele libera energia, como é que eu posso chamar essa energia além de energia simplesmente? Eu posso chamar de calor. Então, o que é o calor? É a transferência de energia térmica do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Bem, eu posso então dizer que o corpo A, o que acontece com ele? Ele perde calor. Quando ele perde calor, uma certa quantidade de energia, eu falo que ele é menos uma certa quantidade. E esse cara aqui, ele está ganhando ou recebendo? Ganhando. Então, se ele está ganhando, ele vai ter mais uma quantidade de calor. Vai acrescentar uma quantidade de calor para ele. Então, uma quantidade de energia para ele. Então, eu vou falar o quê? Que ele recebe calor, logo ele vai ter uma certa quantidade aumentada de energia térmica. Beleza? Então, uma forma fácil de você colocar isso em prática é quando você conhece uma menina, né? Num dia muito frio, e ela fala assim, nossa, tô com frio. Para começar, você tem que entender. Se ela falou que ela está com frio, é porque ela está perdendo muita energia térmica para o ambiente. Então, ela tem a sensação de frio. Beleza? Você não vai dizer que está com frio, mano. Você vai dizer o quê? Você vai colocar assim para ela, nossa, eu tô achando que é muito quente. Por que você vai fazer isso? Porque se você está muito quente, é porque você não está perdendo tanta energia. Então quer dizer que você é um cara quente. Ah, moleque, agora me deu medo. E aí, o que acontece? Vai falar assim, nossa, mas está frio demais. Aí o que você vai falar para ela? Vem cá, bebê, deixa eu te aquecer para você não passar por uma hipotermia. Tá certo? Então o que acontece? Quando você tem aqui, olha, um corpo de maior temperatura, ele vai liberar energia térmica, que é o calor, para um corpo de menor temperatura. Sempre acontece dessa forma? Sempre, nunca ao contrário. Beleza? Vamos lá então? Olha só. E aí nós temos um caso, olha.
corpos de maior temperatura, corpos de menor temperatura. Se eu pegar esses caras e deixar eles coladinhos, nossa fonte, assim você emociona. Exatamente. Então olha só, vou deixar eles coladinhos. O que vai acontecer? Eu vou transferir energia do corpo de maior temperatura, que é o de 80 graus Celsius, para o corpo de menor temperatura, que é o de 10 graus Celsius. Quando eu transferir essa energia, vai chegar um momento em que essa temperatura vai acontecer o que com ela? Ela vai o quê? Equilibrar. Então, quando esses corpos atingirem o equilíbrio das suas temperaturas, eu falo que eles estão em quê? Em equilíbrio térmico. Então, o que é o equilíbrio térmico? É quando dois corpos transferem energia entre si, calor, e atinge o quê? A mesma temperatura. Beleza. E o que é calor? É a transferência de energia do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. E quando você perde energia, como o cara que segura a garrafa, quando ele segura a garrafa, ele está perdendo energia e ele tem a sensação de frio. Mas o frio é apenas uma sensação. O que está acontecendo na verdade? Ele está perdendo calor, está perdendo energia térmica. Fonte, agora eu estou ficando fera, agora eu entendi tudo. Beleza, garotinho? É isso aí. Olha só que a gente estava falando naquela hora. Por que sentimos frio quando estamos com febre? Vamos pensar numa febre bem forte, bem forte. 40 graus Celsius. Tá aqui, o cara está com 40, está quase morrendo aqui, ó. 40 graus Celsius. Temperatura ambiente agradável seria de quanto? Então de 28, né? 28 ainda está agradável? Não, está meio quente, né? Está meio quente, 28. Mas mesmo assim, vamos lá. O que acontece aqui? Quem tem maior temperatura? É ele ou o ambiente? É ele, né? Tem 40 graus Celsius. O ambiente está com 28. Eu te pergunto, quem é que vai liberar energia de um para o outro? É o ambiente que libera energia térmica para ele? Ou é ele que libera energia térmica para o ambiente? Ora, sempre o calor vai de onde para onde? Do de maior temperatura para o de menor temperatura. Então vai ser assim, olha. Ele libera energia térmica para o ambiente. Essa energia térmica chama de quê? Calor. Beleza. Quando você tem perca de calor, como o cara que segura a garrafa, que tem perda de calor da mão dele para a garrafa, qual é a sensação que eu tenho? A sensação que eu tenho, meu caro, é a sensação de frio. É por isso que a gente sente frio quando a gente tem febre. É porque a gente está perdendo energia térmica mais do que o normal. A nossa temperatura, quando ela é 36 graus Celsius, que é o normal, você tem uma taxa de perca. Quando ela aumenta essa temperatura para 40, essa taxa aumenta. Essa taxa fica mais rápida. E aí essa perca mais rápida te dá a sensação de frio. Beleza, garotinho? Fechou, então. Então, para não esquecer, o que é a temperatura? É o grau de agitação da molécula. Quanto mais agitada, maior a temperatura. Quanto menos agitada, menor a temperatura. Grau de agitação, não esquece. O que é calor? É a transferência de energia térmica do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. E equilíbrio térmico, o que é? É quando dois corpos atingem a mesma temperatura. Aí eles entram em equilíbrio térmico. Fechou? Nós vimos 3 conceitos que eram os introdutórios para você começar a compreender isso aí. Eu vou fechar essa aula aqui. Assista a nossa aula de escalas termométricas, beleza? Que no final dela tem uma surpresa para você. Fechou? Vamos lá, garotinho.